Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre os 6 estímulos do neuromarketing. Uns estudos que eu fiz há muitos anos já, quando eu fiz minha tese sobre neuromarketing, eu falei sobre estes 6 estímulos, eu construí o meu pensamento dentro desses estímulos também. Então tudo que eu sei sobre neurociência voltado para a mercadologia, né, o que a gente chama de neuromarketing, comecei eu por esses estudos desses estímulos. E devido a uma pergunta feita de um seguidor, e sempre mandem pergunta para mim, porque eu sempre consigo me direcionar muito dentro do que eu sei em relação a essas perguntas, acaba virando live, acaba virando podcast, etc. Por exemplo, o podcast de hoje, da semana, aliás, vai ser sobre procrastinação. Eu vou explicar como funciona e como a gente sai dela, né? E hoje eu vou falar sobre os 6 estímulos do neuromarketing, né? Que é a parte que eu iniciei meus estudos de neurociência. Eu comecei meus estudos em neurociência estudando neuromarketing. Eu vou explicar, contextualizar um pouquinho para vocês. Então, chegando aí, boa tarde, tudo bom? Coloca fone se você estiver em ambiente barulhento, porque eu vou mostrar um vídeo no final com um áudio e vocês precisam escutar também, para que eu possa contextualizar o que eu estou falando. Eu vou relembrar a explicação da teoria do cérebro trino, tá? Agora no início, para depois a gente entrar de fato na construção do neuromarketing, tá? Então, durante a conversa aqui sobre os 6 estímulos do neuromarketing, eu preciso que vocês, se tiverem, mande perguntas aqui nessa interrogaçãozinha, tá bom? E, por favor, mande para os amigos de vocês que vocês acham que vão se beneficiar sobre essa conversa no aviãozinho aqui, porque é um conteúdo denso, né? A gente ajuda outras pessoas e também valoriza o meu tempo aqui, o conteúdo que eu estudei 15 anos para estar doando aí para a humanidade, beleza? Então a forma de vocês atribuírem este conteúdo e o meu tempo é trazendo mais pessoas. Então mando um aviãozinho aqui para pessoas da área de comunicação, profissionais que precisam aprender um pouco mais sobre neuromarketing, empreendedores, né? Pessoas que trabalham de alguma forma com produtos e serviços diretamente com essa área de comunicação também, mas não apenas, beleza? Então, antes de começar a falar dos 6 estímulos, eu vou reconceituar a teoria do cérebro trino, né, que eu falei ontem, que, de novo, é uma teoria que já tem muitos anos, é uma teoria que não é perfeita, mas é uma teoria que nos dá direcionamento do entendimento para a comunicação, né? Como já falou, a ciência aqui não é exata, ela é precisa, então ela não elimina, não dá certeza, uma verdade absoluta sobre nada, né? Mas ela elimina riscos e muito. E aí a gente se utiliza dos dados científicos para poder guiar o pensamento e diminuir o risco que nós temos, portanto, dentro das decisões que tomamos. Então, relembrando, bom dia, tudo bom? Relembrando a teoria do cérebro trino. Tenho aqui, né, o hemisfério esquerdo de um cérebro. E aí, se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me mandando as dúvidas aqui embaixo, eu vou lendo aos poucos, tá? Não digita a dúvida nos comentários, porque acaba se perdendo com as pessoas entrando e colocando outras coisas. Manda nessa caixinha de interrogação aqui. Aqui está a teoria do cérebro trino. E se a gente for dividir, né, na comunicação, como eu fiz na outra apresentação, eu coloco essa região aqui que a gente chama de cérebro reptiliano, que é a área responsável aí pelas necessidades básicas, né, como comer, respirar e afins. A gente tem o sistema límbico, que é essa região ao entorno aqui, dessa região aqui rosada, que a gente chama de, que está o hipocampo, né, e que dentro do hipocampo nós temos aí o hipotálamo. Então são regiões, né, uma fisiologia que de fato nos coloca nessa gestão de emoções, raiva, amor, nojo, alegria, tristeza. E por fim, córtex, que é a área presente nos mamíferos, né? O córtex pré-frontal, que fica aqui na frente, atrás dos olhos da gente, é uma área responsável pela racionalidade, e no Homo sapiens sapiens é a área responsável por esse poder cognitivo, por essa inteligência que nós temos, né? Então, se a gente tiver que fazer uma analogia rápida nessa teoria para poder entrar nos 6 estímulos, a amígdala reptiliana, que fica aproximadamente aqui, que está dentro de um sistema que é inconsciente, o sistema límbico, por exemplo, ela tem mais influência no córtex
do que do contrário. Em suma, como eu já falei várias vezes aqui, o subconsciente ele tem muito mais influência no consciente do que o consciente tem sobre o subconsciente. O que é que isso quer dizer? Que todas as decisões que nós tomamos são primariamente decisões que são inconscientes mesmo, né? São decisões que a gente vai tomando e a gente acha que está no controle dela, mas a gente não está. O nosso cérebro que está fazendo o que a gente acha. Na verdade, aquilo ali é uma inconsciência que a gente coloca dentro do poder de decisão que nós tomamos, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta aqui. Tem muita pergunta já, gente. Vamos lá. Deixa eu pegar uma pergunta. Sim, a live vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva, vou botar no feed, não se preocupem. Mas, de novo, né, uma forma de vocês prestigiarem o meu tempo e o meu conhecimento é trazer mais pessoas. Então, manda esse aviãozinho para uma galera que vocês acham que vão se beneficiar, tá? Eu vou ficar aqui falando só para vocês, vamos disseminar o conteúdo, tá? Vamos lá. Dito isso, quando a gente entender como o cérebro, essa questão é complexa, né? Então eu vou pedir o seguinte, eu estava discutindo com um amigo ontem que eu não sabia se tudo que eu estou falando sobre cérebro está claro para as pessoas. Eu não sei se vocês estão absorvendo o que eu estou falando. O que é que eu vou pedir para vocês agora? Visualmente fica melhor para eu ver, por exemplo, se você digitar, se você for nos comentários aqui e digitar a palavra cérebro, vai aparecer um íconezinho de um cérebro. Então, se vocês sempre que vocês estiverem entendendo, na hora que eu estiver falando sobre cérebro, colocar um cérebrozinho para eu ver o cérebrozinho subindo, entender que está todo mundo entendendo, fica melhor para o fluxo, tá? Para mim, porque eu vou saber e vou passar para o próximo tópico. Se vocês não estiverem entendendo, aí vocês têm que mandar a duvidazinha aqui no interrogação, beleza? E quem trabalhar com a área de comunicação, for empreendedor, é só me chamar aqui que eu aceito na hora e monto aqui uma mentoria gratuita para vocês, que é até melhor para dar aula desse jeito, tá? Então vamos lá. Eu vou botar aqui para vocês, ó, para vocês verem. Tá todo mundo vendo o meu computador? Dá um joinha aí para eu ver vocês vendo o meu computador aqui. Eu botei uma caixinha de som para ficar o som mais alto, tá? Na hora que eu passar e vocês enxergarem tudo. Mas espero que vocês estejam vendo. Me dá um joinha aí para saber que vocês estão vendo, que eu vou começar. Beleza. Valeu, Gabi. Olha só, isso aqui são aulas que eu já dei de comunicação. Veja, tem várias aulas aqui dentro, tem muita coisa que eu pesquisei, etc., que eu vou passando para vocês assim que as dúvidas forem surgindo. E aí eu vou passando para vocês depois, ao decorrer, né, da semana nas lives. Eu estou pensando em fazer uma live sobre inovação também. Eu vou esperar vocês me perguntarem as coisas para me inspirar sobre estas comunicações, tá bom? Então eu vou subir aqui. E agora a gente vai falar sobre os 6 estímulos do cérebro. De novo, quando eu começar a falar, vou perguntar, pessoal, tá entendendo? Quem entender, vai colocando um cérebro, tá? Quem entender, vai colocando um íconezinho do cérebro. Vamos fazer um teste agora aqui, porque fica melhor, porque eu não estou vendo os comentários. Eu só vejo as coisas subindo aqui. Então, se colocar um objeto da mesma cor, vai ser legal para eu passar. Esse é o estímulo da comunicação para mim, já comunicando com o meu cérebro reptiliano. Vamos fazer um teste aqui. Todo mundo digita, que está aqui, digita um cérebro para a gente ver esse cérebro, esse ícone, para saber que vai funcionar. Porque toda vez que eu ver esse ícone, que normalmente ele tem a cor salmão, consigo ver isso. Beleza, perfeito. Então a galera entendeu. É isso aí. Maravilha, muito obrigado. Depois eu mostro para vocês como é legal ver os cérebros aqui, como é rápido para eu ver os cérebros aqui, tá? Então vamos lá. Lembrando, quem tiver dúvida, manda pergunta, tá? Vamos começar a projetar. Vamos lá. Esses são os 6 estímulos da neurociência voltada para a comunicação, do neuromarketing. Eu sei que vocês não estão vendo todos, não tem problema, eu vou explicar todos, mas eu acho que fica visualmente mais bonitinho deixar assim da outra vez, ficou meio estranho, tem até boleto ali na frente. Então vamos lá. Esses são os 6 estímulos do neuromarketing. Tá todo mundo vendo?
Só digitar o cérebro, não precisa digitar ok, não precisa digitar nada. Se está todo mundo enxergando aqui direitinho, eu posso continuar. É só digitar o cérebro, tá bom? Só digitar o cérebro que eu fico sabendo que está funcionando. Beleza. Olha só, esses são os 6 estímulos do neuromarketing. Então, quando a gente fala dos 6 estímulos, a gente precisa entender que eles não precisam necessariamente funcionar em conjunto. Eles podem funcionar sozinhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar aqui a tela, ó, vai ficar muito melhor para vocês enxergarem. Tá melhor agora? Se tiver melhor, bota o cérebro para eu ver aí. Estão enxergando 100% disso aqui? Quem estiver vendo isso aqui 100%, tudo certinho, coloca o cérebro aí. A Lísia colocou que está invertido. Para mim está aparecendo aqui normal. Para alguém mais está invertido antes de eu começar? Vocês estão vendo minha tela aqui? Beleza, vamos lá. Então, esses são os 6 estímulos do neuromarketing, beleza? Esses são os 6 estímulos que vocês precisam entender para a construção de comunicação no geral, beleza? Tá aqui, ó, vou botar mais perto para ficar 100% para vocês aí, tá? Então pode dar print na tela, fazer o que vocês quiserem. Daqui a pouco eu vou abrir para quem quiser entrar e conversar. Não precisa ler as letras menores porque eu vou falar, tá bom? Vamos lá. Pronto. O primeiro estímulo tá aqui, ó. Eu vou fazer um resumo de todos eles, tá? O primeiro estímulo, que é esse aqui, eu e eu mesmo. É o primeiro estímulo. Vão anotando tudo que eu for falando, tá? Porque a gente precisa passar de passo a passo. Então, tudo que eu terminar, quando eu perguntar entendeu, eu quero ver um monte de cérebro subindo aí, beleza? Então vamos lá, primeiro estímulo. Eu e eu, que é o me. Em inglês, me and me. Tá tudo, tem misturado de inglês com português aqui, mas veja só, esse é o primeiro estímulo. O que isso quer dizer? Que quando a gente cria uma comunicação, a gente precisa criar essa comunicação se conectando com um indivíduo só, não no coletivo, tá? O que isso quer dizer? As comunicações que a gente faz hoje de coletivo são comunicações que a gente costuma a colocar no plural, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui de como funcionaria. Olha só. Isso aqui é um desenho de comunicação do Exército dos Estados Unidos. Quando eles vão recrutar as pessoas, eles colocam o famoso I want you. Que quer dizer, eu quero você. Veja, é sempre sobre a pessoa, sempre sobre o indivíduo, não é sobre a coletividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as vezes que a gente trabalhar comunicação, anotem isso, ela precisa estar no singular e na segunda pessoa do singular. Anotem esta frase. Todas as vezes que vocês forem comunicar, independente se for no coletivo ou se for para uma pessoa só, numa palestra ou no e-mail, a comunicação tem que ser na segunda pessoa do singular. No português gramatical, né, com a correção gramatical, com a gramática correta, seria tu. Só que no Brasil a gente não usa, na maioria das regiões, o tu com tanta frequência. Então a gente poderia utilizar o você, tá? Então seria aí a forma mais rápida de conectar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão se conectar como se aquele recado fosse diretamente para elas. E é para elas. Só que quando a gente coloca no plural, a gente perde força, tá? E essa força que a gente perde é uma força de comunicação. Então, quando vocês comunicam na primeira pessoa do singular, vocês estão praticando o primeiro estímulo da neurociência, que é o eu e eu, tá? É o primeiro estímulo da neurociência. É a primeira coisa que a gente precisa fazer em toda a comunicação. Entendeu? Posso passar para o segundo estímulo? Alguma pergunta?
Quero ver um monte de cérebro subindo aí, tá? Se vocês entenderam, quero ver um monte de cérebro subindo para eu passar para o segundo estímulo. Maravilha. Segundo estímulo, vamos lá. Contraste. O contraste, basicamente, já mostrando... Vou dar uma caminhada aqui no slide. O contraste, basicamente, é quando você tem uma coisa que, quando você enxerga o que ela representa, ela conecta diretamente com o cérebro reptiliano sem precisar explicar. Olha só, lembra do cérebro reptiliano? Lembra dele? A gente tem que comunicar para ele, tá? Então veja só como é o contraste. O contraste é algo que contrasta, o nome já diz, né? Mas que automaticamente nos traz uma clareza de conceito. Conseguem sentir isso? Conseguem sentir que o band-aid no Hulk quer dizer que o band-aid é tão forte que até o Hulk utiliza? Deu para sentir o que é contraste? Todo mundo entendeu o que é contraste? Na comunicação de contraste, normalmente a gente eleva a qualidade do que a gente está fazendo, do que a gente está falando. Tá? A gente eleva essa qualidade, a gente mostra de uma forma metafórica. O contraste se utiliza muito de metáforas, né? Forma metafórica para a gente entender. Por exemplo, a grama do vizinho é mais verde, como eu falei na live de comunicação anterior, ela demonstra esse contraste, que é a tua grama versus a grama do vizinho. Então, contraste é de forma, com imagens, tá? De uma forma até lúdica, você mostrar, exercer a qualidade, o resultado do que você está comunicando. Então, nesse caso, é uma propaganda do Band-Aid, tá? E ele quis usar o contraste, a estratégia do estímulo de neuromarketing para demonstrar o quanto o Band-Aid é forte. Por quê? Porque lembra que esses Band-Aids, eles ficam saindo, a gente fica suado, aí a gente sai, tem que sair com alguns na bolsa, etc., porque eles ficam saindo. Por esse problema, eles começaram a comunicar dessa forma há muitos anos já, utilizando o contraste. Então, o Band-Aid é tão firme, é tão bom, é tão forte, que até o Hulk usa. Entender o contraste? Posso passar para o próximo passo? Coloca o cérebro aí para ver que está todo mundo entendendo. Então, antes de eu passar para o próximo passo, se a gente for recapitular, o primeiro é segunda pessoa do singular sempre. Você. Sempre tratando a pessoa no singular para a pessoa se sentir conectada. O segundo é o contraste, demonstrando através de analogias mesmo, de uma linguagem figurativa, né, utilizando elementos lúdicos, utilizando a antropologia, como, por exemplo, jargões do tipo a grama do vizinho é mais verde, em terra de céu que tem o olho é rei, por exemplo, a gente trazer esse contraste para elevar a qualidade de algo que a gente está comunicando, tá? Produto ou serviço. O terceiro ponto, vejam que interessante. Deixa eu passar para... O terceiro estímulo é a tangibilidade. Terceiro estímulo, tangibilidade. Na tangibilidade, a gente precisa fazer com que a pessoa sinta, dentro desses estímulos, sinta a sensação que você quer passar na sua mensagem. Então, o primeiro, eu falei na segunda pessoa do singular. O segundo, eu trouxe elementos que contrastam para que eleve a qualidade do serviço ou do produto que eu estou passando. O terceiro, eu estou sentindo a mensagem com os meus feelings, né? Com as minhas memórias sensoriais, tá? Então, um grande exemplo de tangibilidade é o que os carros fazem nas propagandas de carro, né, que faz com que as pessoas se projetem em ter o estilo de vida, por exemplo, que aquela pessoa do comercial tem com o carro. Quem fazia isso muito bem eram as propagandas de cigarro. Vocês lembram disso? Que foi até proibido o cigarro fazer propaganda? Vocês lembram que antes da proibição, o cigarro faziam propagandas onde fazia com que despertassem em você uma vontade de você ser aquela pessoa da propaganda. Pessoas descoladas, etc. Quem faz isso muito bem também é a Coca-Cola. A Coca-Cola gera memórias
né, para que eu vou falar um pouco do exemplo aqui da Coca-Cola daqui a pouco, no final. Eu vou finalizar essa aula aqui falando sobre o exemplo da Coca-Cola. Como a Coca-Cola no teste cego consegue fazer com que a tangibilização seja real, tá bom? Coloca um cérebrozinho aí para eu saber que vocês entenderam aqui. Então, enquanto vocês colocam o cérebro para eu saber que vocês entenderam, eu vou resumir aqui os estímulos que nós já estamos no terceiro, tá? O primeiro, segunda pessoa do singular, sempre se conectando com pessoas. Se você gravar vídeo, se você mandar e-mail, se você falar com a pessoa de qualquer forma, lembra sempre disso, tá? Segunda pessoa. Vamos lá. Segundo ponto, contraste, trazendo metáforas, trazendo lúdico, trazendo as imagens para a gente mostrar, através desse contraste, né, o destaque do produto que você está trabalhando ali, o destaque da qualidade dele, tá? Normalmente são questões comparativas, beleza? Depois, tangibilidade, como eu vou tangibilizar, como eu vou tocar no que você quer me passar, nessa questão figurativa de eu ser, de eu me projetar na comunicação, me ver utilizando aquilo. Normalmente, sempre uma questão futura, tá? Como você vai ser se você consumir esse produto ou esse serviço, tá? Quarto, início e fim. Vou botar aqui mais na frente que fica de novo mais fácil de vocês verem, tá? Quarto, início e fim. Como é que o início e fim funciona? Funciona da seguinte forma. A neurociência sugere de que tudo que a gente faz que tem uma quantidade grande de coisas, a gente presta mais atenção no início e mais atenção no final. É difícil a gente manter o engajamento no meio. Por isso que ela fala que o início de tudo e o final de tudo precisa ser bombástico. E quais são as coisas que mais têm início e fim? Filme, seriado, novela. São coisas que têm sempre um começo explosivo e um final explosivo para fazer com que você sempre assista o próximo episódio. Concordam com isso? Quem concorda, põe o cérebro aí, que eu estou vendo um monte de cérebro pingando. Está muito divertido isso. Então, todas as vezes que você passar a criar alguma coisa que vem em série, como vários e-mails, vários vídeos, várias lives, etc., sempre bom começar com início estrondoso e com final estrondoso. Porque a gente só aprende, por exemplo, no audiovisual, cerca de 30% do que é ensinado. E esses 30% estão muito veiculados ao início e ao fim. Entenderam isso? Todo mundo entendeu isso? Vai botando o cérebro aí, porque eu vejo um monte de coisinha rosa subindo. Vamos dar um exemplo de início e fim aqui para vocês entenderem. Eu vou dar um exemplo que é muito bacana também. Vou dar 2 exemplos de início e fim que vocês vão adorar. Olha só. Deixa eu passar dessa parte aqui de carros. Pronto. Ó, Star Wars. Quem é fã do Star Wars aqui? Star Wars é um grande exemplo disso. O Star Wars tem sempre inícios muito estrondosos, né, de coisas novas que vai acontecer no filme. Você fica muito animado. E o final é sempre assim, um chute, né, um soco no estômago. Para que você sempre queira que tenha outros filmes. Fica coisas inacabadas, sacou? Aí eu vou dar um exemplo para vocês agora de um estudo que foi feito numa escola. Utilizando essa teoria de início e fim. Esse estudo que foi feito na escola, ele demonstrou uma questão que foi muito importante, a alimentação. Galera, quem tiver com problemas de alimentação e tiver acesso a self-service, ou até mesmo em casa, tá? Eu vou dar uma dica crucial, que foi a dica do estímulo de início e fim. Tem alguma nutricionista aqui? Se tiver nutricionista, vocês vão adorar isso aqui para dar dica. Isso aqui é estímulos de neurociência, tá? Estímulo de neuromarketing para comunicação, tá? Início e fim a gente tá agora. Se você trabalha com nutrição, ou se você quer ter uma alimentação mais saudável, este estímulo início e fim, através de um estudo com ele, ficou comprovado o seguinte, que crianças que estavam numa escola, que tinham uma mesa de self-service para comida, eles colocaram a salada no início, tá? E colocaram os vegetais no final. Preste atenção nisso. E no meio, colocaram outros tipos de alimento, tá? Proteínas, carboidratos e afins. No meio. O que aconteceu? As crianças colocaram mais saladas
No início, normalmente a gente põe mais coisas no prato. No meio, elas reduziram a quantidade de alimento para poder caber mais coisas que estavam no fim, que eram os vegetais. Ou seja, o processo do início ao fim estimulou as crianças a se servir mais, entendendo o comportamento delas. No início, serem mais reduzidas no meio, que estão as coisas que a gente precisa ter mais cuidado e comer em uma proporção menor, e estimulou elas a, de novo, completar o prato com alimentos saudáveis, como os vegetais, por exemplo. Isso fez com que as crianças, isso por estudo, tá, desse grupo de controle, começassem a se alimentar e ter resultados mais saudáveis. Então, a dica do estímulo aqui, para quem está buscando ter uma alimentação mais saudável, é você sempre servir a salada primeiro, sempre abrir o seu apetite com a salada, tá? Sempre reduzir a quantidade, né, de alimentos que você come no meio que estejam relacionados aí com os outros alimentos, que não seja nem a salada, nem os vegetais, e finalizar essa alimentação com vegetais, por exemplo. Porque o teu cérebro vai entender que você precisa de espaço no meio e no final, quando você inicia. Então você inicia preenchendo o espaço e fica mais cauteloso no meio para poder comer melhor no final. Isso aqui é um estímulo neurocientífico. Tá aqui, ó. Início e fim. Ficou claro para vocês, pessoal? Joga o cérebrozinho na tela se ficou claro para vocês, tá? A partir de hoje eu vou sempre pedir cérebro na tela. É muito legal isso aqui. Recapitulando, enquanto eu vejo o cérebro de vocês subindo na tela. Se tiver dúvida, já sabe, manda dúvida aqui, ó, na caixinha de perguntas, tá? Se tá gostando da live, manda pra galera através desse aviãozinho aqui, tá? Contribui aí com o tempo e com o conteúdo para chegar a mais pessoas. Então vamos lá, recapitulando. Segunda pessoa do singular. Vai botando o cérebro aí quem tá entendendo. É aqui, ó. Escreva e comunique sempre você, é para você. Segundo, contraste. Sempre traga estímulos de comparativos, né? De pessoas que estão comparando, né? Ou coisas que se comparam através do nosso conhecimento para ficar claro que ali tem um contraste e que este contraste eleva a qualidade do que nós estamos falando, né? A qualidade daquilo que a gente fala de uma forma metafórica, de uma forma lúdica, utilizando imagens. Tangibilidade, faz com que as pessoas se projetem na sua comunicação, vejam o futuro, faz com que as pessoas consigam tocar, né, tangibilizar esse sentimento. Início e fim, faça com que as pessoas, né, se relacionem com as coisas no início para engajar com o meio e ter um bom final para que elas consigam sempre voltar, tá bom? Beleza? Quinto estímulo e penúltimo estímulo. Eu gosto muito desse quinto estímulo. Ele é extremamente visual. É o que é mais fácil de fazer. Você bate o olho nas coisas e você já vê que aquilo ali já passa mensagem. Isso é um canudo. Isso aqui é uma empresa de yoga fazendo uma propaganda no canudo. O que é que yoga traz pra gente? Flexibilidade. A flexibilidade traz longevidade. E olha que bacana essa comunicação. Você bate o olho, você já sabe do que se trata. Aqui é uma comunicação direta para o cérebro reptiliano, para o subconsciente. A gente não precisa explicar. Diferente do contraste, que muita gente pergunta, mas o contraste não é isso? Não, o contraste é um comparativo para elevar o que seu produto é. Aqui não. Aqui visualmente você bota o seu produto na prática, de forma criativa. Olha que fantástico isso. Ou seja, quem faz yoga consegue uma flexibilidade que um canudo tem. Olha que legal isso. Se um contrasta, mostrando que a qualidade é tão boa que acontece isso, né? Essa força do Hulk usar o band-aid que é tão bom e o band-aid está ali firme no Hulk, aqui não. Aqui ela tem tanta flexibilidade que ela parece aquele canudo flexível, certo? Aqui é um complemento, é você mostrando a força do resultado. O outro é a qualidade. Aqui é resultado que causa, tá? Deu para entender o que é visual? Visual é o mais fácil de entender. Comunicar para as pessoas entenderem de forma mais rápida e objetiva possível, sem questionar. É isso e pronto. É desse jeito. Sacou? Tipo assim, água mata a sede. Água de coco traz felicidade. Coca-Cola traz aquele... Pipoca no cinema. São essas coisas que são rápidas, captura, inteligente, é direta.
tá? Bota o cérebro aí. Quem entendeu, vai subindo o cérebro, tá? Pra eu ver aqui tudo rosado, tá bem legal. Quem puder tirar print screen, galera, depois me manda no inbox do Instagram, que tá bem bonito. Eu não tenho como tirar print screen aqui, legal, tá bom? Vamos lá, vamos subindo aqui, vamos subindo. Vamos pro último estímulo, emocional. Tá aqui, ó. O último estímulo é emocional. Tá aqui, ó. Sexto estímulo. Vamos recapitular pela última vez, tá? Segunda pessoa do singular, você, sempre, em tudo. Você isso, você aquilo, você dessa forma que a gente conecta direto, tá? Contraste, trazendo o lúdico, metáforas, comunicando através de imagens, trazendo essa questão da comparação da qualidade. É tão bom que até o Hulk usa o Band-Aid. Tangibilidade, fazendo a pessoa se projetar no futuro. Olha aqui o estilo que você vai ter, olha como você vai ser. Início e fim, fazendo que as pessoas se entendam no início para engajar no meio, porque veja assim, essa live aqui está durando 32 minutos já. Se o meu início não tiver sido bom o suficiente, esse meio aqui não vai funcionar para muita gente que está vendo. Então eu tenho que ter um fim estrondoso também para que você que está vendo aqui essa live agora volte na próxima live, sacou? Início e fim. É aquela coisa que eu falei da alimentação, comer saudável é você estimular, pela neurociência, por exemplo, é você estimular as pessoas a comerem salada no início, se projetar sendo mais retida ali no meio para comer vegetais no final. É o Star Wars, que faz o início muito bom, o meio engaja a gente para no final ter um final estrondoso para a gente voltar a assistir. É o seriado, é a novela, é o filme, né, que a gente fica com vontade de ter mais. O visual é o mais direto, é isso aqui, cara. Tá vendo isso aqui? É isso aqui, acabou. É isso aqui. Quando a gente mostra o que é, quando a gente fala do que é, sem precisar explicar. E o emocional, o último, quando a gente usa estímulos que fazem com que vocês sintam coisas. Aí eu vou precisar que vocês aumentem o som de vocês, tá? Que eu vou mostrar agora um comercial. Olha só, esse aqui é o estímulo de por emoção, tá? Quando vocês olham e vocês já sentem o que tem aqui nessa imagem. Eu estou usando o estímulo visual mais o estímulo emocional. Vocês vão ver e vão sentir emoções. Entendeu esse estímulo? Quero ver um monte de cérebro subindo aí se vocês entenderam esse estímulo aqui. E se puder, nessa tela que está bem legal, tira print dela e me manda no inbox do Instagram que eu vou adorar, por favor. Beleza. Maravilha. Vamos lá. Agora vamos ver o comercial, tá? Eleva o volume de vocês aí. Coloca o volume lá em cima. Vocês vão comercial. Quem aqui gosta de cinto de segurança? A maioria das pessoas usam cinto de segurança para não levar multa, certo? A gente não usa cinto de segurança porque a gente vai se resguardar. Muito difícil ter essa comunicação para o nosso cérebro. A gente não acha que pode morrer. É muito difícil a gente pensar em morrer, tá? Então, olha esse comercial utilizando esse estímulo visual e estímulo da emoção sobre o cinto de segurança, fazendo com que mexa com as suas emoções, com que você consiga ali dentro dessas suas emoções, de fato engajar com o uso de cinto de segurança. Este comercial eu considero um primor, um resumo de toda essa aula que eu acabei de dar para vocês agora. Prestem bastante atenção e aumente o volume no máximo, porque a música também faz parte desse estímulo e eu vou explicar daqui a pouco para finalizar essa aula.
ali no final aparece, abrace a vida, use cinto de segurança, tá? Olha que primor esse comercial, vou resumir essa aula de agora com esses 6 estímulos da neurociência aqui para vocês, ó. Dá print na tela todo mundo aqui, ó. Vou botar aqui para vocês, dá print na tela. São 6 estímulos da neurociência, tá? São esses 6, em suma, vocês já sabem, essa aula vai ficar gravada no feed, dá para assistir, reassistir, mandar para quem você quiser. Eu acho que toda agência deveria usar isso, todo empreendedor deveria usar isso, todo ser humano deveria usar isso para comunicar. A gente vai comunicar muito melhor com as pessoas se a gente conseguir colocar esses estímulos em prática. Lembrando que não precisa usar todos de uma vez só, a gente pode usar eles separados. É mais forte se a gente usar, obviamente, todos eles. Eu vou resumir aqui esse comercial para vocês entenderem o que tem por trás desse comercial, né? Esse comercial, ele mexe com as emoções, com os sentidos, com as memórias afetivas, porque ele pegou a família, que é o seu bem mais importante. Ele colocou uma música erudita que mexe com o seu sentimento, porque ela muda os seus batimentos cardíacos, se conecta com o que a gente chama de córtex auditivo, que está no cérebro, né? E aí, essa sensação inteira a gente consegue colocar na comunicação. Então, este comercial, para mim, é um primor, é uma obra de arte da neurociência para comunicação, do que a gente chama de neuromarketing, tá? Eu tenho um recado importante para vocês sobre a próxima aula que eu vou dar ainda essa semana aqui, de graça para todo mundo, tá? Eu estou pegando todos os meus estudos dos últimos 15 anos, várias palestras que eu tenho, e eu estou fazendo aulas, e eu vou fazer essas aulas durante todos esses meses aqui no Instagram. Então, inovação, carreira, neurociência, todos esses dados científicos que eu colhi durante os últimos 15 anos, eu vou colocar aqui para vocês. Quem perdeu a explicação, não se preocupe, vai ficar no feed gravado. O que eu vou pedir para vocês antes de finalizar é 2 coisas. Mandem perguntas agora para mim. A partir deste minuto, mandem solicitação aqui que vocês têm um problema que eu possa resolver com esses estímulos aqui, dando uma mentoria rápida para vocês. E 3, tragam mais pessoas para ver esse conteúdo, tá? Por quê? Porque eu estou aqui todos os dias doando meu tempo e este conteúdo e eu quero mudar a educação do meu país, a forma que a gente trabalha, então eu preciso de mais pessoas aqui, tá? Então vocês têm um trabalho para fazer, trazer pessoas para assistir esses conteúdos. Tá? Trazer pessoas através do aviãozinho. Quando for pro feed lá, vocês vão ter que dividir com as pessoas, comunicar, porque isso é que vai me fazer continuar a estar aqui. Tá? Eu preciso de mais pessoas sendo transformadas, porque esse conhecimento aqui ele não é meu, ele é de todos nós. Isso não fui eu quem criei, isso foi cientistas que criaram em laboratório. Eu tive acesso à informação e eu vou trazer aqui para vocês, tá? Antes de falar de como vai ser a próxima aula, que vai ser nesse nível também, com esse tipo de formação, eu vou aceitar aqui uma solicitação. Tem várias pessoas mandando solicitação aqui. Acho que já expirou. Quem quiser solicitação tem que mandar agora, porque essa solicitação aqui expiraram aqui de tanto eu falar. Quem quiser manda pergunta aqui agora, que eu vou responder pergunta nos próximos 5 minutos e depois a gente finaliza a live, tá bom? Qual a dúvida de vocês? Obrigado, Liese. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu o estímulo. Pessoal, vamos fazer o seguinte para finalizar, já que vocês não têm perguntas. Vocês podem botar essas perguntas também quando eu postar no feed. Acabou de vir uma pergunta. O que é que eu queria fazer para ficar... Deixa eu ver a pergunta agora mesmo. A solicitação... A live vai ficar gravada, não se preocupe porque a live vai para o feed, tá? Não precisa se preocupar porque a live vai para o feed, tá? Vamos fazer o seguinte, é só reassistir a live que vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, para finalizar, olha só, uma pergunta do Jason. Jason, na próxima vez manda a pergunta aqui, ó, nessa caixinha, mas eu vou ler porque eu consegui ler aqui na frente. Ó, quem pegou pela metade vai ficar no feed, galera. Eu vou postar neste minuto. Eu vou finalizar agora e botar no feed. Galera, olha só a pergunta do Jason. Como estimular uma cidade no qual o nível cultural é médio de ensino médio? De novo, Jason, reassiste essa live inteira, porque eu dei vários estímulos. Se você mostra o poder da educação para as pessoas, mostrando o futuro delas, elas se projetando, através dos estímulos, por exemplo, de tangibilidade,
né? Onde você tangibiliza para essas pessoas, se você estudar, aqui está o seu futuro, de uma forma realista, contando histórias de outras pessoas que estudaram e mudaram suas vidas, por exemplo, através da aceitação social, da busca da aceitação social, você consegue estimular as pessoas. Da tangibilidade, que é outro estímulo, lembra? É o segundo estímulo que eu mostrei. Você está mostrando para essas pessoas o contraste. Tangibilidade é o terceiro, aliás, o segundo é o contraste. Contrasta com essas pessoas, mostrando assim, olha, o poder da educação, a força da educação versus a força da não educação, da ignorância, tá? Isso é o contraste. Isso é quando você trabalha desse jeito, contrastando sempre, você consegue trazer a atenção das pessoas, porque nosso cérebro compara muito essas coisas, tá? Beleza, galera? Vou encerrar a live aqui. Coloque as perguntas de vocês no feed, eu vou postar, compartilhem esse vídeo, reassistam esse vídeo, né? Tem conteúdo aqui que eu dava aula em Berkeley, e também na mentoria que eu dei na Singularity University, lá na Califórnia, eu também utilizei esse conteúdo, tá? Então, esses estímulos vão estar disponíveis para vocês, e a próxima aula vai ser sobre inovação. Vai ser uma aula de um módulo que eu estudei na Columbia Business School em 2013. Eu vou pegar alguns slides aqui e vou dar uma aula sobre inovação para vocês. Fica ligado nos stories, eu vou divulgar lá quando vai ser, provavelmente amanhã ou depois da manhã. E vai ser como criar um processo de criatividade e inovação de acordo com a ciência. Falando sobre neurociência. Lembrando que inovação e criatividade não são dons, tá? São processos, não são nem habilidades, né? Quando as pessoas falam, fulano é criativo, eu não concordo. O fulano sabe utilizar um processo que leva com que ele seja ou esteja criando mais, tá bom? Criatividade e inovação são ferramentas, são processos, não são adjetivos, tá? E vocês vão ver como a neurociência e a inovação se relacionam com isso. Agora, para terminar, eu queria que todos vocês que estão aqui presentes colocassem esses cérebros aqui, subindo. Eu vou dar um print aqui na tela, eu vou postar porque eu gostei muito, e a partir de hoje, todas as aulas eu vou pedir esse cérebro. É a única coisa que eu peço, que vocês ponham esses cérebros aqui, que eu vou dar um print aqui na tela. Quem puder dar print também, porque cada um pega uma parte diferente, né? Ficou bem legal. E me manda no inbox assim que terminar, por favor, tá? Pronto, bonito, beleza. Me tira print dessa tela aí e me manda, porque eu quero postar. Esse vai ser o meu novo jargão aí, o post do cérebro. Todo mundo que estiver entendendo, eu quero chegar num ponto onde eu não precise mais botar cérebros. Onde todo mundo coloque o cérebro quando estiver entendendo tudo que eu estou falando, para eu progredir no conhecimento. Pessoal, beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Fica ligado nos stories, que os stories vão estar lá contando para vocês quando vai ser a próxima aula, que vai ser sobre inovação e criatividade de acordo com a neurociência. Não é a minha opinião, não é a opinião de ninguém. São grupos de controles e metodologias científicas para falar como o cérebro, através de um processo, inova e cria. No brain, no gain.